Pessoal, para fazer essas soldas hoje, eu vou utilizar essa máquina aqui, que já é conhecida aí de vocês, que é a Guerreira 250, a verdadeira 3 em 1, MIG, TIG e eletrodo revestido. Em solda MIG, ela tem uma regulagem excepcional. Eu posso garantir para vocês que é uma das melhores máquinas que eu já soldei até hoje, se não for a melhor, para fazer as regulagens no processo MIG. Vamos ver? Eu vou selecionar os seguintes parâmetros aqui: processo MIG, TIG, eletrodo revestido. MIG já está selecionado. Em seguida eu vou selecionar o material. Como eu vou soldar uma chapa de aço carbono, então eu vou selecionar aqui o material FE é ferro, tá? Em seguida eu seleciono o arame. O arame que eu vou utilizar é um arame de 1 milímetro. Então eu vou mudar aqui para 1 milímetro. A voltagem eu posso selecionar aqui 18 volts, que é uma voltagem boa para a gente trabalhar em curto-circuito. E a amperagem de soldagem, ela dá em torno aqui de 115 a 120 amperes. Então eu vou selecionar aqui 115. Para fazer essas soldas, eu vou utilizar essa mistura aqui de 92% de argônio e 8% de CO2. Eu não sei por que razão, mas atualmente os fabricantes de tocha, eles estão fazendo a tocha com o bico de contato muito para dentro. Essa aqui mesmo, como a maioria delas, está com 6 milímetros para dentro da face aqui do bocal. Isso para regulagem em curto-circuito, regulagem em amperagens baixas, ou se você vai trabalhar dentro de um bisel mais profundo, numa chapa grossa, é muito ruim, porque nós precisamos de um stick out. A distância do arame até a posta de fusão em torno de 6 a 13 milímetros quando é curto-circuito, variando com a amperagem. Então, com uma amperagem aí que eu vou trabalhar aqui no caso vai ser 115 a 120 amperes, eu preciso pelo menos uns 8 a 10 milímetros de stick out. E aí, se aqui já está 6, eu não consigo fazer essa regulagem. Consigo, mas eu tenho que aumentar o arame. Aumenta o arame, aumenta a amperagem. Aí a regulagem não fica boa como eu preciso. Então o que eu faço? Então olha só, observe esse bocal aqui, que ele é um pouco menor que esse aqui. Porque quando eu tenho o bico retraído, é quando eu vou soldar em amperagens altas ou transferência em spray. Mas em transferência por curto-circuito, eu troco o bocal. Pego esse bocal mais curto aqui. Caso você não tenha, corte ele aqui embaixo aqui, ó. E aí agora o que eu faço? Eu troco o bocal, coloco esse outro bocal aqui, e aí sim, aí eu tenho aqui agora o bico de contato saindo aqui cerca de 2 a 3 milímetros aqui fora do bocal. Isso aqui, para regulagem do arame, principalmente em curto-circuito, é excelente, tá? Porque aí sim, aí você consegue manter a distância do arame lá, o stick out, aonde você quer. Bom pessoal, para fazer o passe de raiz na posição 3Z, né, e vertical ascendente, né, você não pode trabalhar com a tocha com essa inclinação assim, porque tem um vazio aqui, ó, fica difícil para você controlar a posta de fusão. Então você trabalha ao contrário, com a inclinação aqui uns 5 a 10 graus ao contrário, mantendo o arame lá na posta de fusão o tempo todo, para você conseguir fazer a solda sem que fique muita ponta de arame do outro lado, ok? Então a posição da tocha é essa aqui, uns 5 graus, nesse sentido aqui, e o arame na posta de fusão.
Você vai fazer isso aqui, ó. Abre o arco aqui, traz para cá e vai só levando aqui, ó. O arame sempre em contato com a poça de fusão. No caso de que começar a furar, você faz isso, ó. Leva nos cantos aqui dos biséis e vai fazendo isso. Mas não para a solda, ok? Bom, observem aqui que eu estou o tempo todo em contato com a poça de fusão. Nessa posição que a câmera está aqui, dá a impressão que a tocha está inclinada para cima, mas não é, ela realmente está na posição que eu acabei de falar para vocês. Eu estou com ela inclinada, invertido 5 graus para baixo. Isso para poder manter o arame o tempo todo em contato com a poça de fusão, como você está vendo aqui. Bom, eu tinha colocado aqui uma abertura de 3 milímetros, mas ela fechou um pouco, ó. Essa vareta aqui tem 1/8, né, 3,2 milímetros, e ela não passa aqui em nenhum ponto. Então ela fechou um pouco. Como eu vinha vindo aqui, não tem problema, a penetração estava sendo feita normalmente. Mas agora que parou, eu não consigo, mesmo fazendo a unha aqui, vai ficar falha na emenda. Então eu tenho que pegar um disco de corte, né, de 2,5 mm, 3 milímetros, e abrir aqui, ó. Não precisa ser toda a raiz aqui, mas pelo menos um pedaço aqui eu tenho que abrir mais para mim poder fazer com que tenha penetração. Senão não fique falha na emenda. Senão vai ficar falha na emenda aqui. Aí é uma vista do cordão inteiro até aqui. Até aqui tá bom. Vamos ver mais perto agora. E aqui o lado de trás, olha como a raiz penetrou bem. Aqui eu segurei a mão um pouco, esse pedaço aqui, ó. Ele até penetrou um pouco mais, tá? O ideal é como ficou aqui, ó. Essa parte aqui tá melhor. Veja mais perto agora. Toda operação que você utiliza lixadeiras, esmerilhadeiras, utilize sempre um protetor facial. Eu não coloquei aqui, mas eu utilizo sempre também um protetor auditivo em forma de plugs ou do tipo conchas. Observe a posição aqui que eu estou com a tocha para fazer esse primeiro passe de raiz aqui e consequentemente manter o arame na poça de fusão. E assim, dessa forma, conseguir fazer a penetração pelo lado de trás da raiz uniforme. Bom, você começa iniciando o arco elétrico um pouco acima no bisel e desce até o final do cordão de solda anterior para fazer a emenda. E em seguida você avança, mantendo sempre o arame na poça de fusão e também concentre ele aqui bem no centro da abertura da raiz. E vá movimentando aqui nos cantos, mas concentrando o arame no centro, bem no centro da abertura da raiz. Isso para que possa ocorrer a penetração e não ficar com falhas.
Aqui o cordão de solda pronto. Aqui a emenda. E o restante do cordão. Bom, aqui está o local da emenda, né? E a continuação do cordão de solda daqui para cima. Vamos ver de perto? Agora, para fazer os passes de enchimento, eu vou selecionar, como essa máquina aqui ela é sinérgica, então o que acontece? Ao invés de eu selecionar aqui a corrente, eu quero uma corrente agora, uma amperagem de soldagem de 120 amperes, eu vou selecionar a voltagem, eu vou aumentar a voltagem aqui, automaticamente vai aumentando a amperagem. Eu quero 120 amperes. Aqui a amperagem de soldagem, automaticamente a voltagem já corrigiu aqui para 18.2. Esse movimento aqui, no segundo passo, esse movimento que eu estou fazendo com a tocha, ele não está correto, porque eu estou fazendo ele rápido e não estou parando nos cantos. Isso vai fazer com que a solda, o cordão de solda, ele fique volumoso no meio dele. Então o correto aqui é você dar uma paradinha nos cantos para fundir bem as laterais dos biséis e passar rápido no meio. Bom, agora dando sequência no cordão, observem que eu iniciei um pouco à frente, recuei até o cordão, o final do cordão anterior, e agora sim, observe que eu dou uma pequena paradinha nos cantos. Isso faz com que as laterais dos biséis fiquem bem fundidas e também não fique volume no meio do cordão de solda, porque eu passo rápido no meio. Olha lá. Parei um pouquinho do lado direito, agora parei um pouquinho à esquerda e assim eu vou até o final, observando, né, a poça de fusão, de forma que, dependendo da espessura da chapa, nesse caso aqui ela vai ficar faceando praticamente aqui a poça de fusão, o cordão de solda, ele está faceando com a chapa. Isso vai facilitar fazer o passe de acabamento. Pessoal, olha só, esse cordão aqui de solda daqui até aqui, eu fiz ele com a tocha sem parar nos cantos aqui, ó, tá? Eu fui fazendo assim e fui subindo. Então o que aconteceu? Ela não fundiu bem nos cantos aqui, ó, ficou levantado aqui no meio. Agora daqui até aqui, eu já fiz parando aqui nos cantos. Paro um pouco, vou até o outro canto e passo rápido aqui no meio. Eu não paro nada aqui no meio, só nos cantos. Como vocês viram aí na imagem anterior. Vamos olhar mais de perto para vocês verem como que ficou melhor esse cordão aqui em cima, ó. Ele está bem mais fundido nas laterais, está bem mais espaçado. Ao passo, a emenda aqui não ficou falha não, ó. Do jeito, você começando aqui em cima e descendo até aqui, não ficou falha. Mas veja como aqui está um pouco levantado, ó. Isso não é bom. Observe aqui que para a soldagem, tanto do passe de enchimento quanto passe de acabamento, eu utilizo uma inclinação aqui na tocha, cerca de 5 graus para cima, mais ou menos. Aqui no passe de acabamento, eu vou de um lado a outro nos biséis
fazendo com que a poça de fusão realmente ela vá até o canto mesmo dos biséis para não ficar com falta de fusão nos cantos. E também, dependendo da altura que está o passe anterior, você vai mais lento ou mais rápido para não ficar com excesso da altura de reforço aqui do passe de acabamento. Aqui é o passe de cobertura final. Observe que daqui até aqui é aquele cordão de solda anterior que estava nivelado aqui com a chapa, quase nivelado, faltando aí uns 2 milímetros para nivelar com a face da chapa. Então, quando o cordão está assim, o cordão anterior com a mesma quantidade de metal depositado, você consegue fazer um acabamento mais uniforme, um acabamento mais homogêneo. Mas agora, pegando daqui até aqui embaixo, é aquele cordão de solda que estava irregular, lembra? Tinha mais material no centro dele aqui do que nos cantos. Então eu precisei ficar corrigindo, ficar enchendo de material nos cantos aqui e ao mesmo tempo tentando dar um acabamento. Aí não dá muito certo, ele fica um pouco irregular, fica mais difícil para você manter um acabamento bom quando ele está desse jeito. Agora aqui não, daqui para cima, como já estava um padrão só o cordão anterior, aí ficou bom, tá bom? Tá ok? Então é assim, qualquer que seja a posição que você vai soldar, o passo anterior sempre tem que estar ou nivelado ou uns 2 milímetros abaixo da face da chapa aqui, ok? Ok, pessoal, muito obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo. Muchas gracias por tomar su tiempo, nos vemos en el siguiente vídeo. Até lá!